Senhoras e senhores, estamos aqui para mais um videozinho da sexta-feira, tradição já, em vídeos das sextas-feiras, tradição. É o seguinte, o assunto eu já vou falar já, o qual vai ser, mas antes eu quero falar para você se inscrever no canal, apertar o sininho, dar likes. Temos aí uma meta ousada de chegar a 200 mil inscritos até o fim do ano. A gente vai ter que correr para caramba. É a mesma coisa que fazer o São Paulo ganhar 50 pontos em 8 rodadas, é muito difícil. Mas a gente vai tentar chegar em 200 mil. 200 mil inscritos no segundo do ano de canal seria incrível. Então aí, se inscrevam, chamem parentes e amigos, façam tudo aí. Cliquem no canal, no sininho e tudo mais. Estou aqui, claro, como sempre, com o Arnaldo Ribeiro. O assunto é o seguinte, Arnaldo. Rogério Ceni versus torcida independente, a principal organizada do São Paulo. No final da coletiva do jogo depois do Palmeiras, o Rogério falou sobre o encontro que a torcida organizada teve com alguns jogadores e do qual ele não participou. E aí todo mundo achou que ele não participou porque ele não quis participar, porque não era com ele e tal. E na verdade não foi isso. Ele revelou nessa coletiva que ele queria fazer essa conversa com a organizada, mas só ele organizada, e a organizada não topou. Aí o Rogério saiu de cena, e aí a organizada falou lá com o Muricy, com o Miranda, com outros jogadores, e essa foi a história. O que me pareceu, Arnaldo, é que nessa relação gelada entre organizada e torcida, tem um lado que parece um pouco mais magoado nesse momento, que é o lado do Rogério Ceni, né? Ele falou: eu contribuí aqui com esse time durante não sei quantos anos, não sei o quê, a torcida não quer falar comigo, ok, tudo bem e tal. Ele me pareceu um pouco mais magoado com isso. Quero saber isso de você, Arnaldo, de vocês também, mandem aí seus comentários. E se isso vai arrefecer, daqui a pouco a coisa vai estar tudo bem, se isso também não interfere em nada no momento do São Paulo, e aí? Bom, Tironi, eu acho que não é bom, né? Esse atrito, mesmo que velado, entre o Rogério Ceni e a principal torcida organizada do São Paulo. Mas vamos lá, por partes. Eu acho que essa relação fria, estremecida, ela tende a se aproximar ou reaproximar ou atenuar essa mágoa mútua ao final da temporada, se o São Paulo, lógico, se salvar do rebaixamento. Aí eu prevejo aqueles encontros, aquela situação, a saudação no final do ano, tal, aquela coisa toda. Eu acho que não é bom, é o segundo ponto, mas não atrapalha tanto nesse momento pelo seguinte motivo, porque desde que o Rogério voltou à torcida organizada do São Paulo, que junto com todo o estádio gritou o Crespo naquele dia da estreia do Rogério, vocês lembram? Sim. Não teve o nome do Rogério cantado, teve o nome do Crespo. Essa recepção da organizada é a mesma desde que o Rogério voltou. Não tem coro, bandeirão do Rogério, apoio, mas não tem vaia e xingamento também. Tem um apoio ao time velado. Repare que a organizada não está cantando o nome de nenhum jogador também. O nome do Luciano é cantado nas arquibancadas pelo torcedor de São Paulo, não pela organizada especificamente, pelo resto do estádio. Né? Verdade. Então não tem ali, a organizada tem cantado o hino do clube, as músicas de incentivo e ponto. Foi isso que eles decidiram desde que o São Paulo entrou nessa situação encalacrada. E aí, acho que o terceiro ponto é o que será a próxima partida ou as próximas partidas em casa depois desse encontro do qual o Rogério Ceni não participou. E aí eu também não vejo problema, eu vejo só digamos, uma vantagem, que foi, como a própria organizada colocou depois do encontro, que eles continuariam a fazer a parte deles, entre aspas, incentivando o time a qualquer custo, e em troca, entre aspas, de um jogo mais dedicado, de uma atuação mais carnal, digamos assim, que o São Paulo teve contra o Palmeiras. Logo depois do jogo, teve a entrevista do Ceni e teve o comunicado da organizada também, do presidente da organizada, o Baby, lá falando o seguinte: vocês fizeram a parte de vocês, agora deixa com a gente, nós vamos fazer a nossa. E aí eu prevejo contra o Atlético Paranaense na quarta-feira no Morumbi, uma daquelas recepções, o estádio pulsando e tal, porque o São Paulo precisa igualmente da vitória e ainda não vai ter o nome do Ceni, acho que cantado pela organizada. Aí eu passo para você a pergunta.
Eu só me pergunto o seguinte: nós conhecendo bastante aquele Morumbi, aqueles cantinhos, talvez o resto da torcida, depois dessa questão, Rogério, independente do Rogério ter tornado público esse conflito ou esse incômodo, talvez o resto da torcida até entoe o nome do Rogério, que tem saído muito timidamente em algumas situações por alguns setores do estádio nas outras partidas. Não acha? Eu acho que sim. Acho que pode ser que isso aconteça sim, mas tudo vai depender do desempenho, né? Se o time ganhar, começar a afastar de vez a ameaça de rebaixamento, acho que isso tende a Ah, acontecer. Se ficar encalacrado ou se ganhar meio suado, meio da bacia das almas, tal, não. Acho que vai precisar de um desempenho muito convincente para isso acontecer, até o time escapar de vez do rebaixamento. Da minha parte, Arnaldo, eu acho o seguinte, cara, acho que não é hora de mimimi. A torcida foi lá falar com os caras, o Rogério não quis, tá. Eu acho que de parte a parte chega de, cara, é o seguinte, o São Paulo tá numa draga desgraçada, tentando sair da zona do rebaixamento. O ano que vem vai ser duríssimo também, provavelmente com o Rogério Ceni, se o time não cair, né? Provavelmente com o Rogério Ceni. De novo, vai precisar dessa coisa toda de novo, da torcida junto de novo. O time não vai ser mais forte do que esse ano. A única vantagem que vai ter para o ano que vem é que vai ter pré-temporada, preparação, blá blá blá. É só isso. Mas a dureza do ano que vem tende a ser parecida com a desse ano. Até a diretoria já está falando sobre isso. Então é hora, como mesmo a própria torcida organizada falou, é hora de juntar, de união, vamos junto, eu vou apoiar aqui, vocês façam a sua parte, eu faço a minha e vamos embora. Acho que passado o fim do ano, se escapar do rebaixamento, vamos selar aí a paz e vamos em frente. Porque não tem muito sentido ficar nesse negócio aí. A torcida precisa do São Paulo, o São Paulo precisa da torcida. Então, esse é o meu ponto. Eu tenho falado uma outra coisa também, que o Rogério Ceni tem uma chance que é pequena, mas não é zero, de se tornar a maior figura da história do São Paulo. Você sempre fala, o maior ídolo do São Paulo é o Tele. Eu também concordo. É o treinador que mudou a história do São Paulo. É o único clube, talvez, que tenha como ídolo um treinador. O Rogério Ceni foi um dos maiores ídolos da história como jogador. Está construindo a sua carreira como treinador. Ele vai precisar ganhar um monte de coisa? Vai, é difícil, é quase impossível pela situação atual do São Paulo. Mas dependendo do que o Rogério fizer, vai que o Rogério consegue acertar esse time. Sei lá, ganhar um campeonato grande, ganhar uma Copa do Brasil. E aí o time começa a se reestruturar. Ele ficar um bom tempo no São Paulo, ele tem a possibilidade de virar a maior figura da história do São Paulo. Tipo um Beckenbauer da Alemanha, assim. Sabe? Tipo o Renato Gaúcho. Tipo o Renato Gaúcho. Do Grêmio. Tipo o Renato Gaúcho do Grêmio. Exato, exatamente isso. Eu acho que ele tem essa possibilidade. É muito difícil? Claro que é muito difícil. A situação do São Paulo é terrível. Mas vamos lembrar, quando o Tele chegou no São Paulo, a situação do São Paulo era horrorosa. Era um clube esfacelado também. Ele construiu a recuperação do São Paulo. Certo? O que você acha? Eu também acho. Eu acho que tem essa possibilidade. Sim, eu vejo o Rogério como um técnico não completamente pronto, mas um técnico bom, com ideias boas, um dos melhores da nova geração, acho que em termos de conteúdo. Acho também que não é hora de mimimi, como você falou, mas também talvez não seja hora da trégua absoluta. Acho que vai ter que lamber as feridas parte a parte. Vejo o Rogério mais magoado do que a própria torcida, como você falou lá no início. E essa situação, né, de eu toparia falar com eles, mas sem a presença dos jogadores, e da outra parte, não, só interessa com os jogadores. Falta um pouco de flexibilidade de parte a parte. E acho que essa questão também só tem solução a médio prazo. Médio prazo, digo, a médio prazo eu estou contando o final do ano, o final da temporada, né? E aí com uma conversa mesmo e tal, franca e tudo mais. Digamos que também que a organizada ela esteja representando todo aquele torcedor do São Paulo magoado com as declarações do Rogério, comparando a torcida do Flamengo e do São Paulo lá atrás. Ficaram todos magoados. Verdade. A organizada deixou de levar a bandeira, a faixa, etc. e tal, e passou a tratar a coisa como mais um treinador, né? E não como o ídolo da história do clube, mais um treinador que ainda precisa conquistar o torcedor. E acho que ele está
O primeiro passo para reconquistar o torcedor é livrar de vez o time dessa situação incômoda. E acho que o Rogério fez uma coisa que ainda não é perceptível, o time que o Rogério escalou fez, que são aquelas vitórias peso 10 em clássicos. O cara ganhou do Corinthians e ganhou do Palmeiras. Você sabe que o torcedor organizado, sobretudo, leva isso em consideração. Demais, verdade, verdade. E aí eu acho que se ele completa esse mini primeiro ciclo, livrando o time com dignidade do rebaixamento, ele já cumpre a primeira missão. E aí vamos ver se ele também amolece o coraçãozinho dele, duro, peludo, e abre os horizontes para uma nova relação, digamos assim. E na coletiva depois do jogo ele também falou uma coisa que foi um agrado, não à torcida organizada, mas ao torcedor. O São Paulo merecia, o torcedor merecia o ressarcimento do valor do ingresso do jogo contra o Flamengo, né? Ele também foi ali esperto. Deve ter ouvido você falar sobre isso. Assistiu a nossa live, hein? Assistiu a nossa live, aí você falar sobre isso e vamos que vamos. Outro tema para fechar aqui, Arnaldo, é o seguinte. Nessa quinta-feira, a Bahia perdeu, o Sport venceu o Bahia em casa. Já tá rolando na internet um monte de figura do Jason com a camisa do Sport, que não vai morrer, que vai se salvar e tudo mais. O que isso interessa ao São Paulo? O resultado foi o segundo melhor resultado para o São Paulo, o resultado de Sport Bahia. Para mim, o empate seria melhor, porque você estaria praticamente sacramentado ao destino do Sport e o Bahia não teria andado. Teria ficado 2 pontos atrás, perdido 2 pontos com relação ao São Paulo nesse momento. Mas o Sport ganhou. A vitória do Sport, o Sport está numa situação muito difícil? Tá, sem dúvida nenhuma. Encalacrou o Bahia? Sim, sem dúvida nenhuma. Mas o Sport fica vivo, muito vivo, pouco vivo, mas vivo, e o próximo jogo do Sport é justamente contra o São Paulo. Então é o jogo da vida do Sport. Esses caras vão ter, o Sport vai ter 10 dias para treinar só para esse jogo contra o São Paulo. No meio do caminho, o São Paulo vai ter jogado com o Atlético Paranaense e 3 dias depois enfrenta o Sport. Então, o resultado foi bom, mas poderia ter sido melhor. Esse jogo contra o Sport vai ser um jogo que o bicho vai pegar, né, Arnaldo? Vai pegar. Antes da vitória contra o Palmeiras, o cenário para o São Paulo parecia mais simples, né? Até o empate com o Palmeiras bastava, não bastava, né? Porque a rodada mostrou isso. E o São Paulo provavelmente pegaria o Atlético Paranaense depois da ressaca, ganhando ou perdendo da Sul-Americana, e o Sport morto, eliminado, rebaixado na outra rodada. Não aconteceu nenhuma coisa nem outra. O São Paulo ganhou, porque precisava ganhar. O Atlético Paranaense entrou perigosamente na área de rebaixamento, aquela que fica próximo mesmo à pontuação do São Paulo, e o Sport tem uma sobrevida, joga a partida da vida com o São Paulo na próxima partida. Então, o São Paulo tem o seguinte, Tironi, é o nosso cálculo aqui, desde antes dessa coisa acontecer e bagunçar tudo. O São Paulo, para se livrar do rebaixamento, precisa vencer o Atlético Paranaense em casa e o Sport em casa. Vai ser mais difícil que se imaginar, mas precisa. E para isso, acho que esse pacto velado, jogadores, diretoria e até o Rogério com a torcida é muito importante. Quarta-feira, preços dos ingressos abaixados contra o Atlético e depois no sábado, dia da Libertadores, né? O jogo de fundo da Libertadores, Flamengo e Palmeiras, São Paulo e Sport, jogo decisivo. Se o São Paulo passar dessa semana com 6 pontos, aí é pensar no ano que vem. Muito bem. É isso aí, rapaziada. De novo, assinem o canal, apertem o sininho. Vamos chegar em 200 mil inscritos até o fim do ano. Essa é a meta. Tá mais difícil do que o São Paulo escapar do rebaixamento, mas a gente vai tentar. Venham com a gente. Beleza? Valeu. Tchau.